8h10. Eu falei pro Cláudio que a gente ia falar de Brasília, e agora você vai entender por que a gente vai falar de Brasília. Saiu um ranking que fala dos melhores aeroportos do mundo. E entre os 10 melhores do mundo, 2 estão no Brasil, um deles é em Brasília, exatamente. Nós vamos conversar com o Lito Souza, que é especialista em aviação e que nos atende na manhã deste sábado. Tudo bem, Lito? Como vai? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Prazer seja aí, obrigado bem-vindo. pelo O convite. prazer é nosso, muito obrigado. Ô Lito, deixa eu te perguntar aqui a primeira. Ter 2 aeroportos entre os 10 primeiros, essa pesquisa foi feita em 69 países. É motivo para comemorar? Puxa, temos 2 entre os 10? Ou é pra gente lamentar, falar assim, pô, mas tem cidades enormes do Brasil que têm aeroportos importantes e não aparece, ou aparece lá embaixo nessa lista? Como é que a gente avalia, hein, Lito? Bom, as duas coisas são para fazer. Primeiro que a gente tem um aeroporto aí bem localizado no ranking, né, entre os 5 primeiros. Mas, por outro lado, a gente tem realmente cidades enormes que poderiam estar nesse ranking e não estão. Mas eu também tenho uma consideração a fazer que eu achei. Eu não entendi direito a metodologia que eles usaram para criar esse ranking. Porque a gente tem aeroportos maravilhosos no mundo e que não constam dessa listagem. Então, eu não sei exatamente quais foram o critério que pesou mais, se foi assim, atrasos de voo ou Eles não. usaram uma média pelos critérios desse estudo feito por essa Help, que é a empresa que fez esse estudo. É uma média de pontualidade de voos, opinião do cliente e qualidade de lojas e restaurantes. São três pilares. As notas variaram ali entre 8,6 ou 8,5, algumas menos, outras mais, mas que deram ali uma média. Mas esses são as 3 pontuações. Tá, então você vê, e são pontuações meio subjetivas, quando a gente leva em conta, por exemplo, a quantidade de lojas. Lojas, elas são um fator que atrai algumas pessoas, mas não é o principal para quem vai fazer uma viagem de avião. Quem vai fazer uma viagem de avião, ele gosta de ter um setor de segurança que ele consiga passar mais rápido, sinalizações que ele possa chegar no gate, no embarque e coisas assim. A quantidade de lojas e os atrasos não necessariamente eles significam que o aeroporto é bom ou ruim. Vou dar um exemplo. O aeroporto de Chicago, por exemplo, é um aeroporto maravilhoso, gigantesco, mas que durante o inverno ele sofre com atrasos constantes por causa das nevascas que existem lá. Então, de repente, um aeroporto desse que é maravilhoso, ele fica com uma nota baixa por causa da metodologia usada. Muito bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui dessa conversa. Aqui em Brasília, nós tínhamos, na capital do Brasil, um aeroporto que era uma porcaria. Era um aeroporto padrão rodoviária de quinta, algo assim, né? E aí veio o processo de privatização. Né? Foi a Uhum. privatização que nos trouxe o aeroporto que temos hoje aqui na capital. O aeroporto que está, de fato, desde o começo, temos essa sensação, sobretudo as pessoas que podem fazer comparação, né? Viajando ao exterior, e é um belo aeroporto. Mas a mim me surpreende também que tenha sido incluído entre os 10 principais aeroportos ou dos 10 melhores aeroportos do mundo, né? Até porque quando a gente vê os outros aeroportos que há por aí, né? O senhor que é um especialista os conhece bem, o aeroporto de Doha, que é considerado o melhor do mundo, talvez não seja, Uhum. para muita gente, o melhor do mundo, mas é um belo aeroporto, né? O de Brasília é um belo aeroporto, mas não é belo no sentido de amplo, né? No sentido de haver racionalizado todo o procedimento, assim. Houve um período aqui em Brasília, antes da privatização, no aeroporto antigo, que frequentemente a gente ia viajar, entrava num ônibus e fazia uma viagem tão longa de ônibus que os passageiros ficavam ironizando isso. Né? A gente está indo para Taguatinga, está indo para... Porque a estação de embarque e desembarque era tão pequenininha que não cabia, não tinha fingers, né? Não tinha...
Enfim, mas tudo isso, eu acho, decorre do processo de privatização. Eu queria que você pudesse nos analisar esse detalhe, né? Porque os aeroportos da Infraero, na época da estatal Infraero, nunca foram premiados coisa nenhuma, né? A não ser com os últimos lugares. E acha mesmo que o processo de privatização pode ter, ou foi fundamental, digamos assim, para a melhoria de qualidade dos aeroportos brasileiros a ponto de colocá-los entre os melhores do mundo? Sim, com certeza, eu concordo muito com isso. Eu gosto muito, inclusive, do aeroporto de Brasília. Eu acho que no Brasil é um dos meus preferidos, está entre os 3 meus preferidos. E é visível a melhoria que teve após a privatização, não só nele, como em diversos aeroportos pelo Brasil. A gente vai ao aeroporto de Curitiba, todas essas concessões que ocorreram nesses últimos anos, né, desde o princípio lá da Copa do Mundo, 2014, eles melhoraram muito os aeroportos no Brasil. E eu concordo também, eu trabalhei muito tempo em Guarulhos, peguei toda a gestão da Infraero e depois peguei a concessão também. É visível a mudança, assim, uma busca por uma melhor satisfação do cliente. Muito embora Guarulhos ainda esteja muito aquém do que seria possível para um aeroporto de tamanho, volume e importância para a América do Sul como um todo. Ele está realmente muito aquém, eles estão trabalhando na questão da mobilidade dos passageiros, mas é um aeroporto que ele nasceu de uma maneira e foram criando puxadinhos para incrementar a demanda. Mas se não tivesse havido a privatização, a concessão, provavelmente a gente ainda estaria com aqueles terminais horríveis de antigamente. Então eu concordo, a privatização sim, ela é essencial para a melhoria dos aeroportos no Brasil. Ô Lito, pode ir, Sim. Claudio, pode ir. Não, por favor. Quando você fala dos critérios, né? Aí eu penso, estou tirando uma conclusão minha. O que me satisfaz para dar ao aeroporto uma nota que eu acho que ele mereça? O atraso, eu acho que você tem razão, porque às vezes o aeroporto não tem culpa do atraso, porque o atraso veio de outro aeroporto e tudo mais, tal, né? Ou condições climáticas, tal. Mas o que me chama a atenção? Como eu chego no aeroporto e de que maneira eu sou tratado no check-in. Eu acho que esses são 2 pontos que me chamam muito a atenção e que me fazem definir se aquilo é legal ou não é legal. E aí, por exemplo, aqui em São Paulo, e São Paulo está na 59ª posição desse ranking, a maior cidade do Brasil, eu tenho uma estação supostamente de trem que deveria levar as pessoas até o aeroporto, e ela tem o nome de estação aeroporto, mas não chega no aeroporto, fica a 2 quilômetros do aeroporto, né? E aí depois tem que pegar um outro transporte para chegar lá. Então é uma estação quase aeroporto, esse deveria ser o nome dela, né? Porque não chega até lá. E aí no check-in, muitas vezes a pessoa tem horas ali com falta de informação e tal. Essas 2 condições deveriam ser mais relevantes que outras dessas que eu citei anteriormente para você? Eu creio que sim, viu, Ronald? Porque você tem toda a razão quando você fala dessa questão da mobilidade em Guarulhos, o trem, por exemplo. Eu li, foi um americano que ele tweetou uma vez assim, ele falou: se a sua estação de trem não chega dentro do terminal, o seu aeroporto já começou errado. Você vai para Chicago, por exemplo, você desce do avião, você pega a sua bagagem, passa pela imigração e anda, porque o aeroporto é grande, você vai andar um pouco, mas você acaba dentro da estação de trem que está dentro do aeroporto, dentro de um túnel no aeroporto, um trem-metrô, né? E Guarulhos é isso, o ônibus sai lá da Estação da Luz, o trem sai da Estação da Luz, chega em um local em Guarulhos que não, a pessoa precisa descer, atravessar uma passarela para descer no terminal, pegar um ônibus para se conectar com o terminal principal. E isso realmente é um absurdo. Agora eles estão lá, né, criando esse People Mover, que é o nome que deram, que é um aerotrem, que ele vai sair desse terminal, não do trem ainda, a pessoa ainda precisa atravessar a passarela, mas pelo menos agora vai pegar um trenzinho que vai levar até os terminais. E a questão interna, você vê assim, as diferenças entre os terminais. O terminal, que hoje é o Terminal 2 em Guarulhos, que era composto pelo 1 e o 2 antigamente, esses são os terminais originais. A maneira que eles foram construídos
eles são claustrofóbicos para o passageiro. Ele não tem um espaço de cabeça, você anda, parece que o teto está baixando na sua cabeça. E aí, quando você compara com o Terminal 3, que é o que foi construído já na pré-Copa do Mundo de 2014, você já vê que aí o espaço é mais amplo, já tem um pouco mais de conforto e a mobilidade também naquele terminal. Mas, como o terminal como o aeroporto ele tem que ser analisado como um todo, eu acho que isso justifica bem a nota baixa de Guarulhos, porque tem muita coisa para ser feita ali ainda. Então, um dos critérios, né, eu vejo que vários critérios são, por exemplo, de bem-estar no aeroporto, de ter bons restaurantes, ter boas opções de alimentação, mesmo que não sejam restaurantes, que sejam lanchonetes, mas de boa qualidade, lojas, etc. e tal. Eu compreendo perfeitamente isso, né? Todos nós aqui, com toda certeza, já temos histórias, né, de atrasos de voo, né, de voos que não se confirmaram, conexões que não se realizam, e as pessoas cada vez mais ficam um tempo maior nos aeroportos. Então é fundamental mesmo, né? Eu acho que é um critério bem objetivo, assim. Se é um aeroporto que acolhe a pessoa, oferece serviços que amenizam essa espera sempre muito extenuante, etc. Eu acho que é um critério objetivo para a escolha, né, para a definição dos melhores aeroportos, que eu acho que é correta. E aí eu queria saber, como especialista, qual a sua visão disso, assim, dos aeroportos que conhece, enfim, que já examinou, já avaliou, quais aqueles onde, enfim, esse tipo de espera, né, do cidadão lá por voos atrasados pode ser melhor, pode ser mais amena do que a de outros aeroportos? Olha, aqui no Brasil mesmo, curioso, o aeroporto do Galeão, né, que ele está subutilizado por diversos problemas e tudo mais, ele é um aeroporto extremamente agradável para o passageiro. Principalmente o passageiro que ele gosta de ver um movimento no aeroporto, por exemplo, ele gosta de lojas e restaurantes bons. No Galeão, existe uma área ampla no terminal novo, em que existem espreguiçadeiras, e a pessoa ela fica numa posição extremamente confortável, com uma visibilidade enorme para o pátio do aeroporto, vendo os aviões se movimentarem. Então, se a pessoa gosta disso, se ela gosta de se sentir assim, descansada, mesmo estando sob o estresse, porque eu entendo que uma viagem aérea, ela sempre causa estresse na pessoa, porque ela tem que se locomover até um local onde é o aeroporto, aí tem que passar pela segurança, que é um saco, tem que passar suas bagagens e tudo, mas isso tudo em nome da segurança do voo. E aí tem imigração, se é um voo internacional, tem revistas aleatórias, e você nunca sabe se vai cair ou não. Então, é um estresse você chegar no aeroporto. Quando você está lá dentro, então a área urbana, né, a área de mobilidade, onde tem a concentração humana, ela tem que ser muito bem pensada. E nunca foi. Essa parte nunca foi muito bem pensada, principalmente aqui no Brasil. E agora eu acho e esse é um ponto que eu acho que a privatização também olha, porque você pode lucrar com taxas aeroportuárias se você fornece um serviço bom e se as pessoas vão gostar de sair do seu aeroporto. Então, eu acho que agora existe um outro olhar para isso, e o Galeão, que foi feito já com essa visibilidade, esse novo terminal, ele mostra assim, o quanto um passageiro pode se sentir bem lá dentro. E eu concordo com você, assim, realmente a gente passa muito tempo no aeroporto, às vezes mais tempo do que o que a gente gostaria, por todos esses processos de segurança. Então, você tem que se sentir bem lá dentro. E é uma coisa que você não consegue se sentir em Guarulhos, seja por um monte de lojas que foram realmente se acumulando com o tempo, seja por uma falta de espaço e seja talvez pelo movimento enorme, porque ele já está pequeno novamente, o aeroporto de Guarulhos. Você vai embarcar o voo internacional e você vê aquela quantidade gigantesca de gente, parece uma feira livre, e já não tem mais espaço para tanta gente. Então isso já vai diminuindo o conforto. Então, acho que na hora das pessoas avaliarem
para essa pesquisa, para esse ranking, eu acho que tudo isso entra em consideração. Assim, e entraria na minha lista. Assim, eu colocaria assim, ó, não me sinto bem pelo excesso de pessoas por um espaço mais fechado e qualquer coisa assim. Então, acho que isso justificaria essas notas baixas para alguns. O aeroporto de Recife, ele teve uma nota alta, porque é um aeroporto que foi recém-remodelado pela AENA, que também é uma outra concessionária. E o Brasília, realmente eu me sinto bem nesse aeroporto de Brasília. Eu gosto da arquitetura dele, eu gosto da amplidão, eu gosto das maneiras que as lojas são dispostas. Então, eu acho que ele está bem localizado nesse ranking. O outro aeroporto, que está entre os 10 melhores, né, do mundo, é o de Belém do Pará, que é um aeroporto bonito e tal, bonitinho, mas é para isso tudo? É para se questionar, né, Cláudio? Porque eles fazem o ranking e às vezes é o ranking que você vai lá, como é que esse índice apareceu? É o índice, né? Uma pesquisa ali e chegou-se nessa conclusão de efetividade. A gente poderia ficar aqui horas conversando com o Lito, porque tem dezenas de perguntas, pena que o tempo urge e a gente vai ter que se despedir do Lito Souza agora. Lito, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala em uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado pelo convite aí, bom dia para toda a audiência e grande abraço para vocês dois. Valeu, muito obrigado.